Então, tudo bem com vocês, gente? Tá todo mundo bem? Todo mundo estudando? O que a gente vai falar hoje? Hoje, a gente já está acabando esse último tema aqui da matemática básica, e aí a gente vai começar a revisar tudo. E aí, para fechar, assim, a gente vai ter 2 aulas de progressões. A primeira que a gente vai ver é a progressão aritmética, e depois a gente vai ter a progressão geométrica. Então, o que a gente precisa saber de início para entender uma progressão? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é uma sequência numérica, né? Então, vamos lá. O que é uma sequência? Uma sequência, a gente já viu várias vezes esse termo aqui nas aulas, ela vai ser algo que está ordenado, né? Vai ter uma ordem, vai seguir uma lógica para acontecer. E aí, a gente pode definir uma sequência como algo que pode ser formado por uma lei de formação. Então, você pode escrever uma sequência a partir de uma lei. E o que é uma lei? É uma regra, uma ordem que você vai seguir, né? Então, ela tem uma lei de formação, que a gente pode definir como termo geral. E o que vai ser isso? Bom, vejam aqui a minha pequena sequência. Ó, eu tenho A1, A2, A3, infinitos As aí no meio e um AN. Então, o que vai ser o meu primeiro termo aqui? Da nossa sequência vai ser sempre o A1. Então, a nossa sequência sempre vai começar por um primeiro termo. Esse daqui, A1. Depois, você vai ter outros termos. E o que significa você ter um A1 e um A2? Cada azinho enumerado é um termo. Então, o primeiro termo é o A1, o segundo termo é o A2, o terceiro é o A3 e por aí vai. Então, o A, ele representa... Opa, deixa eu só tirar aqui. O A, ele vai representar o nosso valor. Então, esse Azinho aqui, ele é o nosso valor. De quem a gente está falando? E aí, o número, o índice aqui embaixo, vai ser a posição. Então, a gente tem um valor e uma posição. E a gente vai ter uma quantidade de termos. O último termo, que a gente não sabe qual é, a gente não sabe a quantidade, quantos que tem, a gente define por um termo qualquer, é genérico, né? É um N, quer dizer enésimo termo. Então, começamos no primeiro termo. Representamos esse termo por alguma letra, algum número. Aqui a gente está usando o A. Sabemos quais são as posições, falamos em qual posição que ele vai estar, utilizando um índice, pode ser 1, 2, 3, aí vai na sequência. E o último termo, se ele for desconhecido, ele é o meu enésimo termo. Isso é uma lei de formação. Você está seguindo uma ordem. Então, sempre que a gente está falando de lei de formação, nós temos esses pontos. Você tem um primeiro termo, um último termo e a posição de cada termo. Tudo bem? Esse daqui é o primeiro ponto para entender progressão. Vamos lá. Vamos ver aqui um pequeno exemplo. Você tem a seguinte sequência: 5, 7, deixa eu colocar mais para baixo. 5, 7, 9 e 11. Acabou? Não, vai para o infinito. Não sabemos quantos termos tem. Então, vamos ver. Quem que é o nosso A1 aqui nessa sequência? O nosso A1, nosso primeiro termo, é 5. Quem que seria o nosso A3? Nosso A3 é o nosso terceiro termo, é o 9. E o AN? O AN eu não sei. Tá aí, vai até o infinito. Então, o AN a gente não tem, ele vai para o infinito. Certo? E como que a gente compreende essa sequência, né? Como que a gente entende? A gente está vendo que está indo do menor valor para o maior. Então, para cada termo está aumentando. Então, você tem que de 5 para 7 aumentou um valor. Quanto que foi esse valor? É só você subtrair o segundo termo pelo primeiro, né? Então, 7 menos 5 dá 2. Então, aumentou 2. E aí, de 7
para 9, o que aconteceu? Aumentou 2 também. De 9 para 11, aumentou 2. Então, essa minha sequência, ela tem uma lei de formação que diz o seguinte: para cada termo, eu vou aumentar 2. Então, vamos lá. No primeiro termo tinha 5. Então, o próximo termo, como que eu escrevo? Eu aumento 2. Beleza, 5 mais 2 é 7. Para o próximo termo, nosso A3, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu termo anterior e somar mais 2 também. Então, é isso que está acontecendo aqui na nossa sequência. Ela tem uma lei de formação que diz que para cada termo eu vou somar 2. Tudo bem? Isso, de forma macro, assim, de forma bem básica, é a definição de uma progressão aritmética. Então, na PA, já é assim, se vocês entenderem isso, já entenderam a aula toda. Uma PA, ela sempre vai ser uma sequência respeitando uma razão geral. O que é essa razão? É isso daqui, né? O quanto que eu estou somando no valor para chegar no próximo termo. Vem ver outro exemplo? Aqui eu tenho 15, 10, 5 e 0. Essa sequência é finita, então eu sei quantos termos tem, ela tem 4 termos, e ela também respeita uma lei de formação. De 15 para 10, o que aconteceu? Eu somei também. Quanto? Menos 5. De 10 para 5, quanto foi que eu somei? Menos 5. De 5 para 0, quanto que eu somei? Menos 5. Então, qual que é a lei de formação dessa nossa sequência? Para o próximo termo, eu sempre vou somar menos 5. Certo? Essa soma que a gente faz, a gente chama de razão. A razão, a gente já viu bastante o que é a razão, né? Então, ela vai ser sempre um valor que é proporcional. Então, cada termo vai aumentar esse mesmo valor. Vamos entender um pouco mais o que é razão. Então, o que uma razão faz numa sequência ou na nossa PA? A razão, ela vai definir um andamento. Então, a razão aqui, o que ela faz? Ela define o andamento da minha sequência. E aí, a gente tem 3 tipos de razão que vão definir a nossa PA. Você pode ter uma razão maior do que 0, uma razão menor do que 0 e uma razão igual a 0. Vamos ver um exemplo de cada. Quando uma razão é maior do que 0, é esse primeiro exemplo. 5, 7, 9 e 11. O que acontece? Eu estou somando 2. Somando o valor 2 em cada número. Então, ela é maior do que 0. Isso nos faz o quê? Uma sequência crescente. Cada vez que você soma a razão, a sua sequência vai tendo termos maiores, vai tendo valores maiores. Então, sempre que você tiver uma razão maior do que 0, é uma razão, uma PA crescente. E você também pode ter uma razão menor do que 0, que é o caso do nosso segundo ponto aqui. Eu somei sempre menos 5 em cada termo. Então, essa PA, ela vai começar lá no valor mais alto e cada vez que eu vou somando o valor, ela vai ficando menor. Então, ela é uma PA decrescente. Decrescente. E por fim, a gente pode ter uma razão constante, que é igual a 0, e ela é um pouquinho sem graça. Eu vou fazer ela aqui, ó. Um exemplo aqui, uma PA com uma razão constante seria uma PA onde os valores se repetem, né? Então, você tem 11, 11, 11, 11.
Estão vendo que aqui os valores, eles nunca aumentam ou diminuem? Então, a sua razão ela é igual a zero. Você não está acrescentando nem diminuindo nada. Então, ela é constante. A sua PA fica constante. Certo? Então, só recapitulando. Uma progressão, ela vai ser uma sequência de valores. Aqui, uma sequência de valores. E essa sequência vai respeitar uma lei de formação. Tem o primeiro termo, cada termo vai ter uma posição, e um último termo, que é o seu enésimo termo. A lei de formação, ela respeita uma razão, que nada mais é do que um valor que vai ser somado ou subtraído dos seus termos para definir o andamento. Se essa PA é crescente, se ela é decrescente, se ela vai crescer uma quantidade X, se ela vai crescer de 2 em 2, de 4 em 4, de menos 5 em menos 5. Então, isso vai ser a razão. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Lembrando que vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá? Se vocês estiverem mandando aí no chat as coisinhas, por favor, alguém me avisa. Então, beleza. Vou continuar. Então, nós já vimos os tópicos centrais de uma PA, né? Mas como que a gente define? Qual que é a definição? A definição de uma PA, de uma progressão aritmética, ela vai ser uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado a uma constante. Tá, muitas palavras, né? Então, simplificando, é o que a gente fez ali em cima. A PA ela vai ser uma sequência numérica. Se ela é uma sequência, então ela é escrita daquela forma. Tem o primeiro termo, segundo termo, enésimo termo. E a partir do segundo, cada termo a partir do segundo vai ser igual ao anterior, mais uma constante. Então, se eu tenho a minha PA, que é 2, 4, o que vai acontecer? 2, 4, o 2 é o meu primeiro termo. O 4 eu posso escrever com 2 mais 2. O 6 eu posso escrever com 4 mais 2. Então, eu sempre vou conseguir pegar o termo anterior, somar a razão e ter o próximo termo. Isso é uma PA, nada mais do que isso. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Então, vamos lá. Se uma PA ela é uma sequência que obedece uma ordem, o que a gente pode fazer? A gente pode descobrir qualquer valor nessa ordem. A partir do quê? De uma generalização, que é a generalização do termo geral. Então, vamos lá. Como que a gente escreve, o que é um termo geral, então? O termo geral a gente vai encontrar, vai ser generalizar. Quando você generaliza, você está pegando, abrangindo tudo. Você está fazendo uma lei que vale para qualquer coisa. Então, a gente vai fazer uma generalização para encontrar qualquer termo. E aí, quando a gente entende a sequência, a gente entende como que ela se forma, qual que é a lei de formação dela, a gente consegue encontrar o termo em qualquer posição. E aí, como que a gente faz isso? Vejam só.
a gente tem que o A1, opa, nós temos A1, A2, A3. E vai até o AN. Certo? Como que eu posso escrever o A2? O A2 a gente viu lá em cima, né? Como a gente vai escrever o próximo termo. O A2, eu posso escrever como? O A1 mais uma vezes a razão, certo? Como que eu vou escrever o A3? O A3, ele pode ser escrito como? O A1 também, mas quantas vezes a razão? Do A1 para o A3, eu somo uma razão, duas razões. Então, o A3 pode ser escrito como o A1 vezes duas, mais as duas vezes as razões. Se eu tivesse um A4 aqui aparecendo, como que eu escreveria o A4? Ele também poderia ser escrito como A1, mas quantas vezes? Quantas posições depois ele aparece do A1? 3 vezes, né? Ele aparece 4 posições depois do... 3 posições depois do A1, né? Então, o A4 ele pode ser escrito como um A1 vezes 3 vezes a razão. Então, percebam que a gente encontrou uma regrinha aqui, né? A gente encontrou o nosso termo geral. A gente pode obter cada posição da nossa PA, cada valor, fazendo o quê? Somando o primeiro termo, mais uma quantidade de vezes a razão. E essa quantidade de vezes a razão, ela representa o quê? O que a gente está fazendo aqui? A gente está vendo em que posição que ele vai estar e subtraindo do primeiro. Aqui, A3. A3 vai ser o quê? Só você voltar até o primeiro termo, que é 2 vezes. Então, a gente pode definir aqui um termo geral para a nossa PA da seguinte forma. Um AN, um número qualquer, um termo em uma posição qualquer, ele pode ser encontrado se você fizer A1 mais quem? N menos 1 vezes a razão. Eita, o que é isso, né? Essa aqui é a nossa regrinha. Vamos recapitular aqui em cima. Quando você buscou o A2, o que você fez? Você pegou o A1 e somou uma vez a razão. Agora vamos substituir aqui. O A1, o A2, ele vai ser igual a quem? O A1 mais o N. Quem que é o meu N? Quem que é a minha posição? É 2. Certo? Eu estou procurando o A2. Então, a minha posição é o 2. Menos 1 da fórmula vezes a razão. Se a gente reorganizar isso daqui, A1 mais 2 menos 1 é 1, uma vezes a razão, que é exatamente o que a gente tinha feito aqui, ó. Certo? Então, entenderam como que a gente descobre uma lei de formação? Um termo geral, quer dizer? A gente sempre vai entender como que funciona a nossa sequência, vai entender como que ela está crescendo ou decrescendo, e aí a gente consegue aplicar no nosso termo geral, certo? E aí vamos escrever o que é cada termo aqui, né? O que é o AN? O AN, né, nesse termo geral, isso daqui é uma formulazinha, né? O termo geral é uma fórmula que sempre que você aplicar vai dar certo. O AN, ele sempre vai ser o enésimo termo.
Então, o enésimo termo é um termo qualquer. Então, se você estiver fazendo vestibular, estudando em casa, quando a gente fala de enésimo termo, é um termo que pode ser qualquer um que a gente vai falar. Eu posso falar que é o termo de posição na posição 10, na posição 32, na posição 1100, não importa. Vai funcionar porque qualquer um. Nós temos o A1, que a gente já falou é o primeiro termo. Nós temos o N, que é a posição do termo. E nós também temos o R, que é a razão. Então, para usar o termo geral de uma progressão aritmética, você precisa ter o enésimo termo, o primeiro termo, a posição do termo que você quer encontrar e a razão. Tá, mas e se acontecer da gente não ter o primeiro termo? O que a gente faz? A gente vai desistir da conta? Não. Quando acontece de não termos o termo, o primeiro termo, vou até escrever aqui para vocês não esquecerem. Quando a gente não sabe o primeiro termo, não tem problema. Por quê? Porque ela é uma lei geral de formação, né? Ela sempre vai funcionar. Então, nós podemos usar outros valores. Como? Pensem o seguinte. Como que a gente pode escrever o termo da posição número 8? Ele pode ser quem? Pode ser qualquer um, mas e se eu só tiver o exercício, só me der o quinto termo? Eu só falar assim, olha, eu tenho uma sequência e eu sei que o quinto termo da minha sequência é 10. Me descubra qual que é o oitavo termo, se a minha razão é x. Bom, se eu sei, eu quero descobrir o oitavo termo e eu tenho o quinto termo, o que eu faço? Vamos revisar aqui a nossa lei de formação. Eu vou procurar um AN qualquer com o primeiro termo. E depois eu vou fazer a posição do termo menos 1 vezes a razão. Tá? Como que eu generalizo isso de alguma forma? Eu tenho o oitavo termo e o quinto termo. O oitavo termo vai ser quantas vezes a razão? É só a gente ver, né? 5. A partir do 5. Até quantas vezes eu vou contar até chegar em 8? 5, eu vou contar 5, 6, 7 e 8, certo? Então, nós temos que o 5 vai ser 3 vezes o 8, ele vai estar 5 vezes à frente do 5. Então, quantas vezes eu vou ter que somar minha razão para chegar no 8? 3 vezes. Eu acho que eu falei alguma coisa errada, hein? Eu falei 5, né? Vou repetir isso daqui se ficou confuso. O A8, ele é 3 vezes a razão do A5. Então, para chegar no A8 a partir do A5, é só eu somar a minha razão 3 vezes, certo? E se eu estivesse no A3, e se eu quisesse o A3 e só tivesse o A7, o que eu faria? A mesma coisa, né? Mas como eu estou partindo de um termo maior, quantas vezes o 7 é maior do que o 3? Quantas vezes eu somei a minha razão para chegar no 7? 4 vezes, né? Então, ó, do 3, 4, 5, 6, 7. Então, do 3 para o 7, eu somei a minha razão 4 vezes. E se eu só tenho o A7 e quero descobrir o A3, eu faço o A7 menos 4 vezes a minha razão. Deu para entender isso?
nossa formação, a gente pode obter o termo de uma sequência se a gente tiver qualquer valor e souber a nossa razão. Tenho um valor e sei qual é a razão, é só você ver quantas vezes eu vou ter que somar ou subtrair a minha razão para descobrir outro valor. E aí é quantas vezes você vai multiplicar a sua razão. Então, a gente pode escrever que um AN é igual a um AK. Vocês não precisam se apegar às fórmulas, tá? Se vocês entenderem como fazer, entendeu como que eu parti do A8 do A5 para o A8, não precisa lembrar a fórmula. É até melhor vocês, para usar a fórmula, vocês têm que entender o conceito. Se vocês entenderem o conceito, nem precisa usar isso daqui. Então, vamos lá. Um AN qualquer, um número qualquer, ele pode ser encontrado a partir de um AK mais N menos K vezes R. Eita, o que é isso? É a mesma coisa da outra fórmula, né? Só que ao invés de usar um A1 aqui, eu estou usando um K, porque é qualquer termo. Quando eu substituo meus valores por letras, eu estou usando qualquer coisa. Eu posso usar qualquer valor disponível. Então, se eu não tiver o primeiro, mas tiver o quinto, tudo bem. Se eu só tiver o 16º, tudo bem. Eu posso usar ele desde que eu saiba qual é a minha razão. Dúvidas até aqui? Não? Então, vamos continuar. Se estiver indo muito rápido, vocês avisem, tá? Bom, e aí, nós já sabemos calcular os termos de uma PA, já sabemos como chegar no próximo termo, já sabemos como descobrir quais são os termos a partir de qualquer valor que o exercício nos der. E aí tem umas propriedades legais aqui na PA, né? Porque como ela respeita uma razão, dá para fazer várias brincadeiras com ela. A primeira é o que? Quando a gente tem uma PA com finitos termos. Então, uma PA, lembrando, pega progressão aritmética, uma PA com finitos termos. O que isso significa? Que a minha PA acaba, né? Eu sei onde que ela acaba, eu sei quais são os termos dela. Então, vamos ver que interessante vai acontecer. Eu tenho a seguinte PA. 3. Então, vamos lá. Eu tenho essa PA aqui. Aqui já dá para ver que a PA ela tem uma razão 3, né? Ela está crescendo de 3 em 3. E o que eu posso determinar de uma PA que tem termos finitos? Eu sei a quantidade de termos. Eu posso sempre dizer que o quê? A soma dos termos equidistante dos extremos é a soma dos extremos. Eita, que é isso? Então, vamos lá. Se eu pegar esse termo aqui, 3. Se eu fizer 3 mais 18, quanto é que vai dar? 3 mais 18 dá 21, certo? Se eu fizer 6 mais 15, dá 21 também, certo? E se eu fizer 9 mais 12, também dá 21. Então, o que eu posso dizer de uma PA com finitos termos? Que sempre que eu pegar os termos que estão à mesma distância dos extremos, vai dar a soma deles vai ser igual. Então, vamos lá. Os meus extremos são 3 e 18. Se eu pegar o 9 e o 12, o que acontece? Quantas posições o 9 está dos extremos? 2, né? Do 3 e o 6. O 12 também, ele está 2 posições dos extremos. Então, sempre que eu pegar termos que estiverem
na mesma distância dos extremos, a soma deles vai ser igual. Certo? Vamos escrever então o que isso significa. Que a gente pode escrever da seguinte forma. Que a soma dos termos equidistantes significa a mesma distância. Então, equidistantes da onde? Dos extremos. Então, sempre que você pegar os termos que estão à mesma distância dos extremos, a soma deles vai ser igual à soma dos extremos. Para que isso é útil? Para quando você não sabe todos os termos de uma PA, ou então você não sabe nem mesmo a razão, e aí o que você vai fazer? Você sabe a soma deles. A partir da soma deles, você consegue descobrir a soma de outros termos. Porque se ela é uma PA finita, ela vai respeitar essa ordem e você vai conseguir achar outras posições, outros termos ou quantidades a partir disso. A gente vai fazer exercício para isso ficar bem claro, tá? E aí tem um outro fato aqui que serve muito. Por exemplo, eu tenho uma PA que ela tem 20 termos. Então, o meu 20º termo, ela tem 20 termos. E aí eu sei que a soma dos extremos é igual à soma dos extremos, é igual à soma dos outros dois termos. O que eu posso fazer? Se eu sei que A1 mais A20 é um determinado valor, e eu sei que essa PA acaba no 20º termo, eu posso dizer que o quê? Que o A5 mais o A16 é a mesma coisa. O que isso significa? Então, quantas posições eu tô... Do A1 para o A5 eu tenho 4 posições. Do A20 para o A16 eu tenho 4 posições. Então, eu posso sempre dizer o quê? Que a soma de A1 mais A20 vai ser igual à soma de A5 mais A16, então de qualquer outros valores. Então, eu posso determinar quem são os meus valores iguais, a soma de quem são os meus valores iguais. Isso é muito útil nos exercícios. Tudo bem? Entenderam isso? É uma característica da PA que é muito importante a gente conhecer e é muito útil nos exercícios. Então, vamos lá. Se ninguém tem dúvida, eu vou continuar. Agora, tem uma outra característica muito importante da PI, que é muito interessante, que é quando a gente tem 3 termos consecutivos. A gente já aprendeu média, moda e mediana, né? Então, vai ser muito útil isso daqui. O que acontece? Numa PA, sempre que a gente tiver 3 termos consecutivos, o que são consecutivos? Eles estão em sequência. Então, parece um atrás do outro. O termo central sempre vai ser a média dos vizinhos. Então, vamos ver o que isso significa. Eu tenho uma PA com 1, 5. Certo? E aí, eu vou somar. O que é a minha regrinha, os 3 termos consecutivos diz? O que a gente sabe sobre uma PA com 3 termos consecutivos? Se eu fizer a soma de 1 e 9, quanto que vai dar? Vai dar 10. Qual que é a média de 10? 5. É o termo central, certo? Se eu fizer a soma de 17 com 25, quanto que isso dá? 17 com 25 dá 42.
Qual que é a média de 42? 21, certo? Então, o que acontece? Sempre que a gente pegar 3 termos consecutivos, como eles estão crescendo de forma constante, de forma proporcional, cada um deles está aumentando o mesmo valor. Se você tirar a média de 2 termos, que são... se você pegar 3 termos consecutivos e tirar a média dos 2 das laterais, os vizinhos, sempre vai dar o termo central. Sempre vai acontecer isso numa PA, tá? Então, é outra característica muito importante de uma PA, que ela só acontece porque a PA cresce a uma razão em todos os termos, e é muito importante para os exercícios. Dúvidas até aqui? Não, e aqui, ó, o 13 não se importa, ele também, isso vai funcionar em qualquer posição, tá? Se eu pegar esses 3, se eu pegar esses 3, qualquer 3 termos que eu pegar que sejam consecutivos, vai valer isso. O termo central é a média dos vizinhos. Então, vamos escrever isso. Tudo isso está no resuminho que eu vou deixar lá no Classroom, tá? Então, em uma PA, se nós pegarmos 3 termos consecutivos, esse é o importante. Que esses termos sejam consecutivos. O que acontece? O termo central ele vai ser a média dos vizinhos. Prontinho. Dúvidas? Não. Certeza. Então, vamos lá. O que a gente vai falar? Agora, é a última característica da PA. E ela é uma das características que o vestibular mais cobra. Para falar dela, eu vou apresentar para vocês uma pessoa. Esse moço simpático aqui, ele é o Carl Friedrich Gauss. Acho que é assim que fala o nome dele. E o que ele fez? Ele viveu lá de 1777 a 1855 e ele foi matemático, astrônomo, físico. Inclusive, o Gauss ele teve grande importância no eletromagnetismo, que eu vi que vocês estavam estudando com Wesley, né? Então, o Gauss, ele era uma pessoa muito inteligente, assim, desde pequeno. E aí reza a lenda que um dia ele estava na escola, ele era criança, ainda devia ter uns 8, 10 anos por aí. O que aconteceu? O professor do Gauss falou o seguinte: olha, eu quero que vocês me somem os números de 1 a 100. Então, eu quero que você veja quanto que vai dar. Se você somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, quanto que vai dar essa soma? E o professor mandou eles fazerem isso. E aí o Gauss sentou lá, pensou um pouquinho e chegou com pro professor e falou assim: professor, a soma dos valores de 1 a 100 é 5.050. O professor espantado falou: menino, o que você fez? Porque é realmente 5.050 e ele descobriu isso muito rápido. O professor achou que ele ia ficar a tarde toda sem ter que fazer nada, mas o Gauss já chegou para ele com essa resposta. O que o Gauss fez para conseguir fazer essa soma tão rápida? Ele fez o seguinte, que é o nosso último teminha aqui de PA. Ele olhou aqueles números e ele viu: eu tenho que somar 1, mais 2, mais 3. E aí aquilo ia ter muitos valores. Sim. O que o Gauss pensou? Bom, não vou ficar aqui fazendo isso 1 a 1, né? Vamos ver se existe uma regra, uma ordem. Ele viu o seguinte, que se ele somasse o primeiro com o último, 1 mais 100, dava 101.
Lembra que a gente estava falando lá dos termos equidistantes? Se ele fizesse 2 mais 99, também dava 101. 3 mais 98 dava 101. Então, o que o Gauss descobriu aqui? Que era que a soma dos termos equidistantes é igual à soma dos extremos. Então, ele falou, ok, se eu pegar os 100 números que ele quer que eu some de 1 a 100, se eu somar os 100 números de duplas em duplas e ela sempre vai dar 101, eu posso resolver a minha conta muito rápido. Porque eu sei o quê? O que o Gauss sabia? Que a soma sempre ia dar 101. E que quantos termos iam ficar se ele fizesse isso de 2 em 2? Bom, ele tinha 100 termos. E ele estava pegando 2 a 2 de parezinhos, formando dupla. Então, ele tinha 50 termos. Ele tinha 50 duplas, quer dizer. Então, ele falou, eu posso somar 101 50 vezes. E isso vai dar quanto? 5.050. E aí foi o que espantou o professor, né? Porque realmente é isso. E esse é o resultado. E para você fazer essa soma, basta você entender que se você pegar a soma de todos os termos que estão a uma mesma distância, vai dar certinho. Eles vão formar duplas que dão o mesmo valor. Se você sabe contar a quantidade, é só você multiplicar essa soma. Certo? E aí, a partir disso, nós temos uma fórmula para os termos gerais, para a soma dos termos de uma PA. E como que é essa fórmula? Então, a soma dos termos, Sn, vai ser igual ao A1 mais o AN vezes o N, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Que foi o que o Gauss fez, né? O que ele fez aqui? Ele somou o primeiro termo com o último termo, multiplicou pela quantidade de termos, quantas parcelas, ele multiplicou pela quantidade de termos e dividiu por 2, porque ele já percebeu que eram duplas. Então, quando a gente tem um número qualquer aí, a gente faz isso. A gente soma, para descobrir a soma de todos os termos, nós fazemos o primeiro termo, mais o segundo termo, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Você pode fazer direto a metade da quantidade, que não tem problema nenhum, vai dar na mesma. E é uma regrinha muito útil para a gente fazer os exercícios aqui. Tudo bem? Ficou alguma dúvida quanto à lei de Gauss aqui para a soma dos termos de uma PA? O que o Gauss fez? De alguma coisa? Alguém está com dúvida? Não? Então, tudo bem. Vamos fazer 2 exercícios de fixação aqui. Vamos lá. Eu peguei 2 exercícios, um é Enem e o outro é Unicamp. Bom, esse primeiro aqui é do Enem. Se eu não me engano, eu acho que foi do Enem de 2012. E o que esse exercício diz aqui? O que é muito importante na hora de resolver exercícios que envolvem sequências numéricas, né? Sempre. Organizem qual é a sua sequência. Veja qual que é a razão. Tente descobrir qual que é a razão. E aí, a partir daí, você pensa na resposta do problema. Então, vamos ver. Questão 142 diz o seguinte. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Bom, já temos uma primeira informação aqui que a gente pode destacar. Então, a gente sabe que tem 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira 3 cartas e a quarta tem 4. E assim sucessivamente, até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas.
E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que formam um monte é... Bom, tem outras informações aqui. Ele diz que são formadas 7 colunas e ele te dá a lei de formação, ele te explica como que essa PA cresce, né? Como que essa sequência vai crescer. A primeira coluna ela tem uma carta, a segunda tem 2 e aí vai até a 7ª coluna. E o exercício quer saber o quê? A quantidade de cartas que forma no monte é... Bom, se vocês não lembram que é um jogo de paciência, vai ter lá no computador, né, aqueles Windows antigos tem. Tem aqui as cartas que sobram, né? E aí você tem mais 7 coluninhas aqui. E o que que acontece? Aqui você vai ter uma carta, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele diz isso. E o exercício quer saber quantas cartas sobram no monte. Como que a gente vai descobrir isso? Bom, é só a gente descobrir quantas cartas a gente usou para fazer as colunas e depois subtrair do total, certo? Então, a quantidade que vai formar no monte, ela vai ser igual ao quê? Total de cartas, o total, menos as cartas das colunas. Como que a gente descobre isso? Bom, nós temos aqui uma PA, uma sequência finita. E a gente já aprendeu que a soma dos extremos vai se repetir para todos os valores aqui. Então, vamos lá. 1 mais 7 dá 8. 2 mais 6 dá 8. 3 mais 5 dá 8. E ainda sobra 4 cartas, que é o termo ficou no meio. Então, quantas cartas a gente usou? É só somar todas essas cartas. 8 mais 8 mais 8 mais 4. Quanto que dá? 28, certo? 8 mais 8 é 16. Com 8 dá 24. Com 4 dá 28. Então, eu usei 28 cartas para montar as minhas colunas. Então, é só fazer aqui em cima, né? O total de cartas é 52, menos as cartas da coluna, que é 28. Isso vai dar o quê? 52 menos 28 igual a 24. Então, 24 é a nossa resposta. Aqui é a letra B. Certo? Bem simples, né? Eu vi algumas resoluções que eles aplicam a fórmula, né? Da soma dos termos, mas não precisa, né? Que é bem pequenininho. E se vocês entenderam como isso aqui funciona, é bem rapidinho de resolver. Tudo bem? Dúvidas? Não? Então vamos lá. E aí, o segundo exercício é um pouquinho mais complicado, porque você tem que pensar um pouquinho mais aqui no que ele está dizendo, mas ele é bem curtinho, é uma característica da Unicamp, isso daqui. A Unicamp, na primeira fase, ela costuma fazer muito isso para quem for prestar a Unicamp, tá? Elas são exercícios pequenos, enunciados curtos, mas que você aplica conceito. Então, você tem que lembrar, você aplica todos os conceitos da teoria aqui. Você vai aplicar a característica 1, a 2, as propriedades. Se você está falando de potência, você vai usar todas as propriedades da potência. Se está falando de PA, a gente vai usar as propriedades da PA. Então, vamos lá. O que o exercício diz? Unicamp 2015. Se A1, A2 até o A13 é uma progressão aritmética cuja soma dos termos é 78, então A7 é igual ao quê? O que o exercício quer saber? Ele quer saber quanto que é o A7. É o termo que eu não sei, ele precisa descobrir. E ele está me dizendo que essa sequência é uma PA. Ele está falando o seguinte: A1, A2 até o A13 é uma PA. E é uma PA de quantos termos? 13, né? Então, o termo total dela é 13. Então, o que a gente sabe sobre uma PA, né? Vamos pensar.
Aqui a gente já sabe que ela é uma PA finita, então ela tem um fim. A gente sabe também que em uma PA finita, a soma dos termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos, certo? E a gente sabe também como calcular a soma total, somar todos os termos, certo? Então, vamos ver o seguinte. Eu sei que todos os termos juntos, então, dessa PA vai ser escrito assim. A soma dos termos ela é igual ao A1 mais o AN vezes a quantidade de termos dividido por 2, que a gente aprendeu lá com o Gauss. E aqui eu tenho uma PA que respeita o seguinte. É uma PA de 13 termos, cujo eu tenho o A1 mais o A13, vezes quanto? Vezes 13. Dividido por 2. Eu sei quanto que vale o meu S13? Sei. Ele já me disse, ele falou que a soma dos termos é 78, tá vendo aqui? A soma dos termos da minha PA é 78, então eu já posso substituir ali a soma por 78. O que eu faço agora? Bom, tenho essa fórmula e eu quero descobrir quem? Eu quero descobrir o A7. Vamos pensar então. O A7, ele pode ser descoberto, como que se a gente escrevesse toda essa PA, a gente vai fazer o quê? Nós teremos um A1, A2, até o A13. Aí pensem o seguinte, é uma PA finita e você tem termos que dá para formar pares. Você vai pegar o A1 com o A13, o A2 com o A12. E quem que vai sobrar no meio? No meio vai sobrar o nosso A7, certo? No termo sempre, aqui se a gente pegar de duplas em duplas, o A7 sempre vai ficar no meio. Então, o que eu posso dizer? Que o nosso A7, ele vai ser o termo central de uma sequência, né? Lembra que se a gente pegasse três termos três termos consecutivos, o termo central é a média? Então, vamos usar essa propriedade aqui para descobrir quem que é o A7. Eu usei muito espaço aqui, né? O A7, ele vai ser igual ao quê? Igual ao A6 mais o A8 dividido por 2. Lembra? O termo do meio, o A7 fica entre 6 e 8. O termo do meio sempre vai ser a média. E eu sei uma outra coisa também, que a soma dos termos equidistantes, os termos que estão à mesma distância dos extremos é igual à soma dos extremos. O A6 e o A8 estão à mesma distância dos extremos. Então, eu posso dizer o que também? Que A6 mais A8 é igual ao quê? A1 mais A13. Lembra dessa propriedade? Se eu pegar os termos que estão a uma mesma distância, a soma deles vai ser sempre igual, que é o que o Gauss fez lá com a soma de 1 a 100. Então, eu já sei várias coisas aqui. Eu já sei qual que é a soma dos termos, e eu já sei que o A7 é a média. E eu sei descobrir como que é uma média. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular isso daqui. Vamos lá. Eu tenho aqui, na minha soma, dois termos que eu não conheço, um A1 e um A13, e eu tenho essa equação. Como que eu resolvo? Vamos resolver a equação, né? Eu tenho aqui que o 13 está multiplicando todo mundo, então eu posso passar ele para o outro lado dividindo, e vai ficar 78 dividido por 13 é igual a 1 mais A2, A13 quer dizer, A1 mais A13 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual ao quê? 78 dividido por 13 é 6.
que vai ser igual a 1 mais A13 dividido por 2. E que eu posso fazer o quê? Multiplicar cruzado, né? Então, A1 mais A13 é igual a 12. Entenderam aqui? Multipliquei aqui, não tem nada embaixo, tem 1. Multiplico cruzado, A1 mais A13 é igual a 12. Já descobri quanto vale A1 mais A13. Que é isso daqui. Isso que eu precisava saber. E agora eu sei que o A7 pode ser escrito como? O A7, ele vai ser igual a A6 mais A8, que é igual a A1 mais A13. A1 mais A13 dividido por 2. O A7, então, vai ser igual a 12 dividido por 2. O A7 é igual a 6. E a nossa alternativa A. Volta aqui. Só resolvi aqui a equação. Eu já tinha determinado que o A7 era isso daqui. E que o A6 era igual a 1 mais A13. Eu descobri quem era 1 mais A13 usando a fórmula da soma. E isolei aqui e substituí aqui na minha fórmula. E aí eu consegui descobrir quem que era o A7. Utilizando o quê? Soma dos termos de uma PA e que os termos, sabendo que os termos equidistantes sempre vão ter vão valer o mesmo. E também usei a outra propriedade que era o quê? Que se eu pegasse 3 termos consecutivos, o termo central era a média. Eu usei todas as propriedades para resolver um exercício. Então, esse exercício é de você entender cada coisa mesmo. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida? Vamos ver. Então, bom, na aula de hoje foi isso de conteúdo. Espero que tenha dado para entender, que vocês tenham acompanhado. Se alguém não tiver entendido, por favor, me procure e pratiquem bastante isso daqui. Isso daqui é questão de prática. Peguem assim, ó. Peguem as regrinhas, né? Quais são as propriedades da PA e deixa do seu lado. E aí você vai procurar os exercícios. Na hora que você tiver alguma dúvida em relação ao exercício, antes de aplicar a fórmula, tenta entender como você chegaria no resultado sem ela. Entender como que funciona aquela sequência. E a palavra-chave para essa aula é sequência. O que é importante é vocês entenderem como que funciona uma sequência. Entendeu isso? Entendeu a matéria. É isso, gente. Muito obrigada. Um ótimo final de semana a todo mundo e bons estudos.